Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas sadias que precisam de médicos, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, continuamos meditando no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17, onde Jesus faz esse lindo chamado para o apóstolo São Mateus. E como descreve muito bem o texto, coincide que o Senhor, enquanto caminha em direção à beira do mar, encontra este homem no seu trabalho na coletoria de impostos, porque era cobrador de impostos, e o chama. Tanto no Evangelho de Marcos, quanto no de Lucas, também no de Mateus, trata-se deste chamado vocacional do apóstolo Levi, ou melhor, como ficou conhecido, Mateus. E nos três relatos, nos três evangelistas, se dá basicamente um relato muito similar. E é verdade que tanto Marcos quanto Lucas vão adicioná-los de imediato à lista dos apóstolos. E assim, a Igreja sempre entendeu, identificando neste homem a figura de um homem que realmente foi tocado por Deus e por isso já no seu chamado mudou de nome. Isso acontece e aconteceu muitas vezes nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, Jacó, que mudou para o nome de Israel, Simão, que levou o nome de Pedro, Saulo para Paulo, João, Marcos, e enfim. E é costume que junto do nome e da mudança de nome está também a missão que eles assumem, né? A missão da pessoa. E talvez, pode ser, apesar de que o Evangelho não deixa isso claro, mas é uma interpretação, que também a mudança de Levi para Mateus signifique essa mudança de vida. Em todo caso, este homem, Levi ou Mateus, estava condicionado à situação de ser um coletor de impostos, um publicano, e deveria cobrar então impostos dos tributos para o Império Romano. E por esse ofício era odiado e desprezado pelo povo, ainda que com o desprezo e o ódio, de outro lado, poderia se enriquecer com facilidade. Tanto que o Evangelho mostra um outro cobrador de impostos que até desviava impostos, o tal Zaqueu, como se pode ler num outro capítulo. Quando Jesus chama Mateus, ele deixa tudo. Ele obedece imediatamente e assim dá a graça de responder ao seu chamado com prontidão. Nós podemos, ao meditar este Evangelho, lembrar que Jesus precisa ser o fundamento e a confiança da nossa transformação. E se nós colaborarmos com a sua graça,
Por mais que talvez tenha sido desprezível o nosso comportamento anterior ao conhecimento de Jesus, podemos nos converter e assim ajudar com confiança para a santidade nossa e dos outros. O Filho de Deus é capaz de transformar as pedras e assim transformá-las em filhos e filhas de Deus. O que não fará com o coração que se entrega para Ele, não é mesmo? E a pergunta que logo em seguida fazem de modo a censurar Jesus, por que Jesus vai comer na casa dos pecadores e dos cobradores de impostos e pecadores em geral? Logo nosso Senhor dá uma resposta muito bonita. Quem precisa de médicos são os doentes, e não os que estão saudáveis. Ele é o médico das almas, e veio para curar os pecadores das doenças espirituais que padecem. A Ele hoje apresentamos a nossa miséria e pedimos a sua graça.